Olha, eu vou dizer uma coisa, nós que estamos aqui todos os dias acompanhando o que é a extrema-direita, eu vou dizer para você que tem dia que tem que ter estômago. Nada é mais repugnante, nada é mais nojento do que a extrema-direita brasileira. É o tipo de política que a gente não pode chamar de política. Não existe embate político, porque o embate político, muitas vezes, ele está entre oposição e situação, e nesse ponto, até bem pouco tempo atrás, nós defendíamos que houvesse oposição, porque a oposição ajudava a cobrar, ajudava a apontar os problemas principais, ajudava a ver onde poderia melhorar. A oposição hoje não é isso. Hoje, o embate é entre CPFs, é entre uma pessoa e outra pessoa, e sempre com questões pessoais que não tem absolutamente nenhum, é zero o interesse popular, o interesse do povo. É zero o interesse, digamos assim, republicano para as pessoas. Ninguém tem interesse, mas eles transformam isso em debate. E não é só, eles querem transformar essas fofoquinhas, essas vagabundagens em debate político. Não é debate político isso. E a imprensa, parte da imprensa, eu não sei se eu consideraria isso daqui imprensa, mas vamos dizer que seja, tá? A imprensa, de maneira geral, ela entra nesse jogo, especialmente esses novos veículos que nasceram e são veículos exclusivos de internet, como esse Metrópolis. São veículos de internet. Não é bem aquela imprensa que a gente está acostumado a acompanhar, a imprensa tradicional. Eles chamam de velha mídia, velha imprensa. Mas a verdade é que tem uma imprensa que tem uma responsabilidade editorial. Não, a gente não está falando que não haja viés, a gente não está dizendo que eles são perfeitos, nada disso. Também não estou fazendo isso porque eu trabalhei dentro dessa imprensa, não é. É porque havia um mínimo de critério, ainda há um mínimo de critério, apesar de ter tantos problemas que a gente vê. Só que aqui, isso daqui, Revista Oeste, Metrópolis, essas coisas, cara, são tão nojentas que a gente não tem como classificar. O que aconteceu? O Metrópolis, por intermédio dessa Andresa Matais, coloca essa reportagem aqui, que a gente nem pode dizer que é reportagem. Érica Hilton paga seus 2 maquiadores com verba da Câmara. Érica Hilton incluiu maquiadores Ronaldo Haas e Indy Montiel na folha de pagamento do gabinete como assessores parlamentares. Veja bem, não há nenhum envolvimento maior na reportagem para explicar se, além de maquiadores, eles também têm uma outra função parlamentar, uma outra função no gabinete. Aqui já é um problema enorme, porque a reportagem dá a entender que eles estão lá somente para fazer maquiagem. E colocam essa foto, uma foto deles fazendo a maquiagem da Érica Hilton. Só que, veja bem, não há absolutamente nenhum problema, é zero, não há nenhum problema institucional, moral, legal, nenhum problema em que assessores façam maquiagem. Nós temos, por exemplo, uma série de assessores de deputados da extrema-direita que são apenas e tão somente pessoas que fazem filmagem, que fazem vídeo, que ajudam no gabinete nesse sentido, para fazer esses vídeos de imitação, de imitagem, né? Esses vídeos de lacração. O cara é assessor, mas ele está lá somente para ser cinegrafista, por exemplo. Certo? Do ponto de vista legal, do ponto de vista moral, você pode ver, pô, os caras estão lá para produzir mentira, mas veja bem, aqui já é um problema enorme, porque dá a entender que eles estão lá somente para fazer maquiagem. E aí o que acontece? Dessa reportagem já existe até um desdobramento que essa mesma Andresa Matais faz. Maquiador de Michele ironiza a Érica Hilton por contratar maquiador. Aí tá lá, encher a boca para dizer que eu paguei com meu dinheiro não é para todos. E olha que Michele era primeira-dama e não uma vereadora. Então ele já se refere a uma deputada federal como vereadora e já se compara a esses que estão no gabinete da Érica Hilton. Então você percebe como que as coisas ficam rastejantes, porque isso aqui não é jornalismo, gente. E eu vou explicar mais para você na decorrência desse vídeo, sempre pedindo para você dar o like. Se for ter like agora, porque se pro final você esquece,
E o like é muito, muito importante para o nosso trabalho. E olha, eu peço, por favor, especialmente se você não é inscrito, não é inscrita, se inscreva no canal. Faça a sua inscrição aqui. Eu peço, por favor, dá essa moral aqui pra gente, tá bom? Se inscreva aqui no canal. Eu tô aqui mostrando para você essas duas reportagens, que você vê que ela coloca uma matéria e já repercute a própria matéria, utilizando como referência quem? O maquiador da Michele Bolsonaro. E aí, com isso, existe uma questão por trás, que é equiparar um ao outro. É a mesma coisa, são maquiadores apenas. Certo? Pois bem, pesquisas e análises, eleições diz o seguinte. Você viu essa reportagem? Aí coloca essa reportagem que eu acabei de mostrar para você. Aí ele diz o seguinte, o dono do Metrópolis, que tenta difamar a deputada federal Érica Hilton, é o corrupto com a maior condenação judicial da história do Brasil. Segundo informações trazidas pelo jornal O Globo, em 2012, Luiz Estevão, dono do Metrópolis, também foi condenado a 31 anos de prisão, acusado de roubar 100 milhões de reais. Ele tentou reverter a pena 36 vezes na justiça, todas negadas. Eles têm insistentemente tentado corroer a imagem do presidente Lula e dos aliados, através de ilações de que a esquerda seria corrupta. Agora, atacam a deputada Érica Hilton, que não contratou serviços de maquiagem com dinheiro público, mas o portal do bandido Luiz Estevão deu a entender exatamente isso. O que eu quero trazer aqui para você com esse tipo de fala aqui do pesquisas e análises e eleições? Aqui a gente tem uma questão que eu considero importantíssima para a gente analisar. Eles estão fazendo um trabalho para tentar diminuir um dos maiores nomes progressistas na Câmara. A Érica, ela até agora foi a única da esquerda capaz de rivalizar com o Nicolas. Ela grava vídeos, ela gravou aquele primeiro vídeo do Nicolas, que teve mais visualização do que gente falando língua portuguesa. Aquele vídeo lá, o único vídeo que realmente rivalizou, apesar de ter tido um número menor de visualizações, porque foi normal, né, dentro da lógica, foi a Érica Hilton. Não é só isso, ela é aquela parlamentar que traz realmente uma questão que eu considero fundamental nessa história toda, que é uma atuação que faz sentido. Por exemplo, ela está propondo o combate, por exemplo, à escala 6x1. O projeto é dela, o combate à escala 6x1 aqui no Brasil. Não é só isso, ela tem uma atuação parlamentar muito importante. Ela tem falas importantes lá no Congresso, ela é uma mulher da luta. E aí o que acontece? Agora, essa semana, ela fez uma viagem para Paris para participar de um show da Beyoncé. Um deputado, ele ganha cerca de 40 mil reais, é um bom salário, dá tranquilamente para fazer a viagem. E eu quero deixar claro para você, apesar dela ter falado, disso ser público, é óbvio, isso é óbvio, né, que ela não fez essa viagem com dinheiro público. Ela fez essa viagem com o dinheiro dela de deputada, certo? E é um direito dela. Ela tem o direito de viajar, ela tem o direito de ir para onde ela quiser com o dinheiro que ela ganha, o salário dela. Essa viagem, ela incomodou tanta gente, porque ela foi participar de um show da Beyoncé, que ela é fã da Beyoncé, ela filmou, ela se emocionou no show, aliás foi um enorme show, um show de repercussão internacional, porque no meio do show apareceu o Jay-Z, que é o marido da Beyoncé, de surpresa, foi realmente um grande show. E a Érica Hilton esteve lá e se incomodou as pessoas de uma maneira absurda. Porque, veja bem, o simples fato dela ser deputada, você vê que o maquiador da Michele Bolsonaro se refere a ela como vereadora para tentar diminuir. Isso incomoda muito. Uma mulher trans, negra, deputada federal, isso é o fim do mundo para uma parcela da população que se entregou para o reacionarismo e para o fanatismo. É uma mulher dessa, indo para Paris num show ao qual ela é fã da Beyoncé, isso ligou o alerta. Aí surge uma reportagem como essa, aí todo mundo começou a fazer vídeos. Tem alguns que eu nem vou colocar aqui para você, porque além de ser transfobia pura, sabe, é de um preconceito, é de uma sacanagem, que eu não quero expor isso publicamente, sabe, porque aí eu estaria dando margem para que isso pudesse se multiplicar. Mas aqui eu tenho a Júlia Zanatta. A Júlia Zanatta é uma deputada federal.
E aqui é uma outra história, porque aqui você tem uma deputada federal falando de uma outra deputada e falando, aproveitando essa reportagem para dar margem às mentiras e aos absurdos, sabe? É uma coisa assim que você fala, caramba, o que está acontecendo? A Júlia Zanata, ela coloca a seguinte postagem: assim é fácil de ter cabelo hidratado, né, Moraes? O mundo não gira, ele capota. E aqui colocando a Erika Hilton fazendo uma alusão, digamos assim, à questão dela ter o cabelo, porque eles falam muito a respeito dela ter alisado o cabelo, porque ela tinha o cabelo, como se ela não tivesse o direito de usar maquiagem, de fazer um penteado, ela não tem o direito. Você tá entendendo onde é que tá o ponto? Eles querem tirar dela o direito dela fazer o que qualquer mulher faz. Ela não pode. Ela não pode alisar o cabelo, fazer um penteado, usar uma maquiagem, não pode. É uma coisa assim, sem sentido. Só que veja bem, ela colocou essa postagem, ela não se contentou com isso. Aí ela desce pro ponto mais rasteiro, que é uma coisa comum dentro da extrema-direita. Ela coloca lá a já falecida, né, a artista Lacraia, ela coloca lá esse cantor de funk cantando, é um vídeo, tá? Eu não vou colocar aqui o vídeo. E ela escreve lá, um clássico. Aí o Eduardo Bolsonaro diz lá, é quem eu estou pensando? E aí ela coloca, será? Veja bem, tem uma questão muito grave que envolve a Júlia Zanata e os filhos do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele quer colocar o Carlos Bolsonaro como senador, como candidato a senador por Santa Catarina. E a Júlia Zanata é que queria sair como candidata a senadora lá. E aí quando o Bolsonaro fala, não, quem vai é o Carlos, ela ficou muito, ela não conseguiu disfarçar o incômodo dela. Porque ela falou, não, peraí, essa é a minha chance, essa é a minha vez. Eu é que tenho que ser senadora por Santa Catarina, não o Carlos Bolsonaro, que nem daqui é. E é claro que, até certo ponto, essa história de colocar o Carlos, tirar o Carlos Bolsonaro de vereador no Rio de Janeiro para ser senador em Santa Catarina, isso é coisa que somente e tão somente o bolsonarismo é capaz de aceitar. Mesmo porque um sujeito que a gente nem sabe qual é a relação que ele tinha lá com o Balneário Camboriú, que é o filho mais novo do Bolsonaro, que se candidatou com esse nome, Jair Bolsonaro. Ele não se candidatou como Jair Renan Bolsonaro. Ele se candidatou como Jair Bolsonaro. Esse sujeito se candidatou como vereador e foi eleito com assim, uma expressividade enorme de votos. E ele é um sujeito que age como um jumento. Um sujeito que mal sabe se colocar, ele mal sabe o português, ele mal sabe se comunicar. É vereador por Balneário Camboriú, talvez se candidate a deputado federal, sei lá, nas próximas eleições, a gente não sabe, né? Nas próximas eleições, pode ser eleito. Entende? E tudo isso por quê? Porque existe um fanatismo em torno do Bolsonaro e existe um fanatismo em torno dessa família. E aí, o Eduardo participando dessa coisa ridícula aqui da Júlia Zanata, é uma forma de, somos próximos. Ele, nessa postagem aqui, ele recebeu uma série de questões exatamente em função disso. Olha, mas você vai deixar mesmo o seu pai colocar o Carlos Bolsonaro no lugar da Júlia Zanata e não sei o quê? Algumas pessoas dizendo, pô, Júlia, não fique tão chateada assim e tudo mais. Isso daqui teve uma série de comentários. Mas como a gente está falando sobre especificamente a Erika Hilton, eu vou colocar aqui para você os comentários nesta postagem dela, para você entender que ela meio que dá a entender, mas todo mundo entendeu. Tá lá. Xandão e Érica em Paris. Isso são comentários dessa postagem que ela colocou a Lacraia, tá? Depois vem, quem é Erika Hilton? Era legal quando se apresentava, agora fica lá na Câmara dos Deputados dando chilique, gastando dinheiro público, perdeu a graça. Aí tá lá uma pessoa que coloca uma foto dela, né, que nem é uma foto, é um desenho estilizado dela, né, para dizer, será? Então todo mundo entendeu, o que a gente chama de apito de cachorro aqui nem foi isso, tá?
Aqui foi direta, não foi uma indireta, foi uma direta a Erika Hilton. Então é ataque direto, ataque baixo, ataque rasteiro. É claro que a Erika Hilton, ela coloca a resposta dela a respeito disso, mas eu quero antes colocar para você o que acontece a partir dessa postagem, tá? A partir dessa postagem. Então aqui, por exemplo, tem lá o Germano Teixeira, tá? Que coloca lá, essa Erika Hilton não tem jeito. Você olha ali embaixo de Júlia Zanata, porque eles já utilizam o vídeo da Júlia Zanata para deixar bem claro. É o mesmo vídeo, tá? Que ela postou, que ela postou a respeito do funkeiro e da dançarina falecida. Então tá lá, essa Erika Hilton não tem jeito. Então ela espalha isso e todo mundo começa a colocar esses discursos de ódio. Veja bem, a Erika Hilton diz o seguinte: não, meus amores, eu não contrato maquiador com verba de gabinete, isso é simplesmente uma invenção. É claro que é uma invenção. O que eu tenho são 2 secretários parlamentares que todos os dias estão comigo e me assessoram em comissões e audiências, ajudam a fazer relatórios, preparam seus briefings, dialogam diariamente com a população e prestam um serviço incrível, me acompanhando nas minhas agendas em São Paulo, em Brasília, nos interiores e no exterior. Tudo completamente comprovado por fotos, vídeos e pelo próprio trabalho cotidiano deles. E sim, conheci eles como maquiadores, identifiquei outros talentos e os chamei para trabalhar comigo. Quando podem, fazem minha maquiagem. E eu os acredito por isso, mas se não fizessem, continuariam sendo meus secretários parlamentares. E a velocidade com que espalharam essa mentira ontem é desumana. Um tweet que virou uma matéria de título tendencioso, que virou trending topic, que virou uma onda de tweets e postagens de parlamentares da extrema-direita e daquelas figurinhas de sempre. Isso não são sintomas de uma reação por uma contratação vista como suspeita no gabinete. Isso temos dia sim, dia não na política, e nunca acontece dessa forma. Isso são sintomas de uma perseguição, de uma tentativa de desmonte generalizado de tudo que alguém faz e já fez. São sintomas de uma revanche daqueles eternos derrotados no debate público que ainda não digeriram de tal PL que foi barrado, ou então porque tive sucesso em uma proposta ou denúncia que não queriam que avançasse. Ela prossegue aqui, mas eu quero deixar bem claro para você. É óbvio que isso foi uma invenção, porque acontece uma questão importante. Esses 2 ex-maquiadores, ou atuais maquiadores, enfim, esses 2 profissionais do gabinete da Erika Hilton estão com ela o tempo todo. E são assessores. O fato deles serem maquiadores não diminui o fato deles serem assessores. E estão lá fazendo todo esse trabalho que ela fala aqui, né, de dialogar com a população, de fazer relatório, de preparar briefing, de participar das comissões, porque é filmado, eles estão lá, eles estão presentes lá. Então, esse jogo baixo, esse jogo sujo da extrema-direita, ele parece não ter fim. Eles aproveitam qualquer brecha e em cima daquela brecha sobe o trend, né, sobe os comentários, eles ficam, digamos assim, o trend, o que é isso? Né? É quando você tem um nome que é muito comentado e aí ele sobe para as pessoas saberem que aquele nome está em primeiro, em terceiro, em 10º lugar como mais comentado. Quando sobe o trend, aí vem pessoas como essa Zanata, por exemplo, que aproveita para começar a colocar essas piadinhas e tudo mais. Você vê que na primeira postagem ela está repercutindo a reportagem do Metrópolis. Na segunda, ela já descamba para baixaria. Baixaria. E aí, qual que é o último ponto que eu quero tratar aqui com você? Quando as pessoas dão a resposta na mesma moeda, ou seja, a Júlia Zanata, todo mundo sabe que ela é uma mulher cabeçuda, ela tem uma cabeça desproporcional ao corpo. Quando as pessoas começam a falar dessa cabeça dela gigante, você não sabe o que acontece. Ela fica em choque. E ela entra na vítima. Ela faz questão de usar essa tiara, que foi uma tiara utilizada. Eu não estou dizendo que ela é nazista, tá? Não é isso. Mas eu estou dizendo para você que essa tiara que ela utiliza eram utilizadas por mulheres nazistas na época do nazismo, de Hitler. Então as pessoas falam que a tiara é nazista. Não é um erro.
dizer que a tiara é nazista? Porque foi utilizada por mulheres nazistas. Só que quando falam que ela está utilizando uma tiara nazista, ela processa as pessoas. Então veja bem, existe uma diferença muito grande. Eu já mostrei aqui, já fiz um react aqui de um vídeo recentemente do Nicolas, e a gente percebe o que acontece quando eles é que são atacados no mesmo tom em que eles atacam. Essas questões todas de jogo baixo, jogo sujo, quando é o contrário, eles botam um ovinho de raiva e eles vão pra cima. Esse é que é o problema da extrema-direita. Coloca aqui nos comentários se você acha que isso é política para você, se o que faz pessoas como essa Júlia Zanatta é política, é fazer política. Coloque nos comentários se você acha que esse tipo de coisa faz o nosso país ser melhor, trazer questões melhores para o nosso país. Eu quero ver o seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, por favor, se você já é inscrito. É muito importante. A gente tem essa dica especial, apenas com o seu celular, estou com o celular aqui, ó. Apenas com o seu celular você pode ganhar uma renda extra e você pode trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser. Eu falo com muita alegria desse patrocinador nosso aqui, porque ele está transformando a vida de pessoas. É uma escola de negócios, que as pessoas podem, por intermédio do celular, ter acesso a uma série de questões que vão melhorar a vida delas. R$100 todo mês. Ninguém está falando que você vai ficar milionário não, tá? R$200 todo mês. Ninguém fala que você vai ficar milionário. Você pode ganhar inclusive em dólar, mas você vai precisar trabalhar, porque é um trabalho. Não é jogo de tigrinho, não é pirâmide, não é curso que você vai vender curso, sabe? Não é essas coisas de internet amalucadas aí, esses negócios de criptomoeda. É um trabalho. Trabalhou, você ganha. Entra aqui no primeiro comentário fixado que eu mesmo explico para você. Sou eu mesmo, tá? Eu mesmo vou explicar tudo para você. Primeiro comentário fixado. E eu quero mais uma vez agradecer as pessoas que nos ajudaram a chegar no pagamento da nossa câmera. Nós tivemos um problema, nós quebramos a nossa câmera antiga. A câmera antiga, ela também já deu muito, né? Nossa, mãe, ela já suou, né? Deu muita alegria pra gente aqui, porque foram muitos vídeos durante muitos anos, quebrou, e a gente conseguiu comprar uma outra câmera com a sua ajuda. Então você que nos ajudou, olha, do mais profundo do meu coração, muito obrigado. Obrigado a você que nos ajudou, muito obrigado, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson, e se você viu esse vídeo aqui e gostou, você também vai gostar desse vídeo aqui, porque é o YouTube que indica diretamente para você.